Foi um licenciamento que começou, que capengou muito, demorou muito a entrar no ritmo, né? Fizeram vários protocolos, várias entradas. Num dado momento ele seria um objeto, um equipamento, tinha um termo para isso, um equipamento considerado de grande porte, mas com outro nome, que agora me falta, a memória agora me falhou, pessoal. E aí depois teve a questão de interesse social, que depois entrou, tinham inúmeras questões ambientais que não eram relacionadas somente à prefeitura, e aí chegou na parte ambiental que lhe coube, mas junto com um monte de interfaces ali, né? Com um monte de matérias, disciplinas ali, desde a hidráulica, da engenharia, da parte de viabilidade do trânsito, coisas que estão acontecendo até agora. E isso, muito em um dado momento, centralizou na pessoa do senhor, né? Como é que foi esse... Porque existia ali, nesse ambiente todo, existia toda uma necessidade de aprovar, mas também existia o trabalho técnico de uma equipe multidisciplinar da prefeitura para poder fazer isso com uma isonomia. Como é que você tratou isso? Como é que foram ponderadas essas questões assim no âmbito institucional mesmo, na sua alçada? Claro que nem tudo passou por você. Na verdade, teve um dia que eu fui ao IEF, na cidade administrativa, e conversando com o técnico virou para mim e disse o seguinte: olha, essa arena não vai sair, não. Mas eu virei para ele: por que não vai sair? IEF é do Estado, tá, gente? A Arena MRV, a Arena do Galo, do nosso Galo, né? E ele falou assim: não, porque ali tem árvore, tem um córrego que passa por lá, é Mata Atlântica. Eu falei: mas deixa eu te explicar uma coisa. Ali, no meu entender, no meu pensar, é uma área que vai trazer benefícios inúmeros para aquele local. Primeiro, vai aumentar o valor dos imóveis, porque nós estamos falando de um estádio de futebol, né? De um time extremamente popular como o Atlético, que é um time muito querido no Brasil inteiro. É um time simpático, há inclusive indícios que é um dos mais simpáticos do Brasil, de uma torcida apaixonada. E o que aconteceu? Eu virei para ele e falei assim: olha, eu vou te lançar um desafio. Eu vou conseguir licenciar a arena. Ele falou: você está sonhando. Aí eu saí dali. Você falou isso com o técnico. Aí eu saí da cidade administrativa e nós estávamos até então ali na Guajajaras, né? Funcionava ali com João Pinheiro. E eu cheguei lá, assim, meio com raiva, sabe? E falei assim: como é que uma pessoa desafia a gente? E já tinha saído uma entrevista na ESPN que eu fiquei também muito irritado. A ESPN foi lá me entrevistar e me entrevistou sobre todos os pontos dos projetos preliminares. E no final da matéria eles colocam um passarinho, né? O capacetinho do capacetinho, isso. E dizendo que aquele passarinho estava em extinção e só tinha um casal ali. Eu falei: mas se tem um casal, mais uma razão da gente preservar de forma legal aquele local. Mas vocês estão falando que esse casal de passarinho está extinto. Não é possível que só tenha esse casal em Minas Gerais. E aí, de uma forma até certo ponto, eu naquele momento, eu senti que a coisa era uma coisa quase que pessoal, né? Porque não interessa para os outros clubes do Brasil, um time como o Atlético, que tem uma estrutura extraordinária, que tem um shopping, que tem um CT, que tem uma cidade, né, do Galo, e quando as pessoas vêm aqui, eles ficam abismados, ter uma arena do nível que nós vamos ter, né? Não interessa, por quê? Porque é um salto imenso, né? Se as pessoas já tinham dificuldade de vencer o Atlético aqui, eu acho que agora torna-se quase que impossível. É uma batalha para vencer o Atlético. Primeiro que me disseram que o piso da arena é meio La Bombonera. Quando você vai pular, vai fazer um barulho ensurdecedor. Então, eu tenho a sensação de que, por mais que tentassem, era uma força maior que tinha. E aí, eu chamei a minha equipe, né? Eu conversei com o Germano, que era secretário de Estado, e aí surgiu
o fato de que não podia ter a arena. Eu falei, mas por quê? Isso no estado? Isso. No estado, sim. Não pode ter arena. Não do Germano. O Germano é outro atleticano fanático e nós dois conversávamos muito. Batemos no peito, chamamos a coisa pra gente mesmo, com a equipe lá. E você, pouca gente sabe, Betinho. E aqui fica aqui para que as pessoas tenham noção exata da sua participação nisso. Não tinha uma semana naquela época de licença prévia que você não me procurava, querendo novos dados, correndo atrás. Eu me lembro que até se emocionou no dia que foi deferida a licença prévia. Você foi um dos baluartes disso também, não só como atleticano, mas por acreditar no projeto. E o que me deixa assim muito mais feliz é que aquilo parecia um sonho. E aí veio o entrave, e aí, modéstia à parte, eu dei uma ideia. Essa ideia partiu de mim. Pouca gente sabe também. Eu falei assim, olha, vamos conseguir um decreto de utilidade pública no Estado. Depois que a gente conseguir esse decreto de utilidade pública no Estado, o estádio sai. Isso partindo de você que trabalhava na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E aí, o governador, quem era antes do... Fernando Pimentel. Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel mandou que editasse esse decreto de utilidade pública, e aí caíram todas as barreiras, né? Aí não tinha interesse mais... social, né? Aí não tinha mais... E, na verdade, um estádio de futebol, quer seja dos outros times, quer seja do nosso Atlético, ele é de interesse público. Por quê? Porque a maior alegria no mundo do que você levar sua família num domingo às 4 horas ou num sábado de tarde, né? E ter o prazer de gritar o nome do seu time num estádio que é seu, né? Que você sabe que o estádio não pertence ao Atlético nem à MRV, não. Ele pertence a essa chama chamada Atlético, né? A essa torcida maravilhosa. Apesar de ser um empreendimento né, privado, mas a gente entende que é uma relação quase que religiosa, né? A pessoa, quando tem, por exemplo, um santo e ela faz essa devoção a esse santo, ela passa a ser um pouco dona não só da imagem, né, mas da fé. E o atleticano é dono da fé, né? O Atlético a gente carrega como parte do corpo da gente, como parte de tudo. Então, eu sou uma das pessoas mais felizes por ter tido a oportunidade de trabalhar, né, e de entregar, né, para toda a nação atleticana, junto com a minha equipe, né, junto com o Pedro Franzoni, que ajudou por demais, e também na regulação urbana, onde algumas coisas aconteceram.